Boa noite, sejam muito bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos ao Sesc Bom Retiro. Daremos continuidade ao ciclo de bate-papos do OMODE, Festival Sesc de Arte e Cultura Negra para a Molecada, uma mostra artística e educativa com o objetivo de enaltecer culturas afro-brasileiras na relação com as várias formas de ser criança, além de reverberar a importância de se pensar coletivamente a ancestralidade, o antirracismo e a diversidade na infância, através do convívio, do compartilhamento de saberes e da arte. Esse ciclo de bate-papos é direcionado ao público adulto, sem deixar de trazer as crianças, pois contamos com um espaço dedicado a elas, com o espaço Kizomba, com a Companhia Alcina da Palavra, e estará em diálogo direto com as temáticas de curadoria da mostra. Contamos também com acessibilidade por meio da interpretação de Libras, em Libras, com as intérpretes Karina e Amanda. Esse é o 10º dos encontros, com o título Terreiros, Quintais e Brincar. Neste encontro, vamos refletir sobre a importância dos espaços onde as crianças negras brincam e como eles influenciam seu desenvolvimento. A relação entre a cultura negra e as infâncias é repleta de significados e simbolismos, que se manifestam em espaços como os terreiros e quintais, onde as crianças brincam e se desenvolvem. Esses espaços são permeados pelos saberes ancestrais, conferindo uma dimensão especial à brincadeira e aos brinquedos. Como adultos, enfrentamos desafios diários nesse processo. Vamos, então, girar a roda e brincar juntos? Nesse encontro, serão abordadas questões como a valorização e proteção desses espaços, reconhecendo a riqueza das tradições e brincadeiras que fazem parte da cultura afro-brasileira. Para compor o bate-papo, gostaríamos de convidar para subir ao palco Ellen de Lima Souza e Lucilene Silva, por favor. E para a mediação, Jackson Cruz Magalhães. Jackson Magalhães é nordestino, remanescente quilombola, transmasculino e de terreiro. Possui formação em biologia, mestrado em sustentabilidade e é doutorando em antropologia social pela Universidade de São Paulo. Atua como agente de educação ambiental no Sesc São Paulo. Discute pautas voltadas à relação sociedade e meio ambiente, racismo e injustiça ambiental, gênero, dissidências e racismo. Passo a palavra, então, ao mediador. Ótima vivência a todas, todes e todos. Boa noite, todos, todas e todes. Uma alegria estar aqui, né, com essas duas grandes referências. A gente vai fofocar mais tarde ainda. E quarta-feira, né, gente, dia de Xangô. E esse tema, né, terreiros, quintais e brincar. Confesso que quando eu recebi esse convite para mediar, eu fiquei muito feliz porque me trouxe muitas memórias, né? Memórias da infância mesmo, enquanto uma criança criança quilombola, passei minha infância em um quilombo, e terreiro, o significado de terreiro, tanto no sentido espiritual e de comunidade, mas de território para quem é quilombola é muito importante, né? Então, é um bate-papo que me trouxe memórias muito vivas e eu estava conversando com elas ali mais cedo de que são memórias que constituem quem eu sou hoje também, né? Mesmo que eu não tenha pensado de uma forma consciente de que eu trilharia um certo caminho hoje, a minha infância ela contribuiu bastante para isso, né? Então, muita alegria, muito obrigado aqui ao pessoal do Sesc Bom Retiro pelo convite. Estou aqui pedindo licença para chegar, aqui para Ellen, para a Lucilene. Vou ouvir atentamente vocês também. Espero que seja uma noite de trocas, né, de saberes. Aqui nessa gira, inclusive, né, gosto de chamar de gira de saberes também, porque a gente sai dessa construção colonialista do que é um bate-papo, né? Isso aqui é uma gira de saberes ancestrais que a gente vai fazer e espero que todos, todas, todes saiam alimentados e nutridos com esse bate-papo, né? Bate-papo Terreiros, Quintais e Brincar faz parte da OMODE, que é esse festival lindo, maravilhoso, que traz esse olhar para as infâncias negras, né?
E para fazer essa gira girar, continuar, né, com a roda girando, eu vou falar um pouco aqui sobre a biografia da Ellen, da Lucilene, e a gente vai conversar um pouquinho. Quero dizer que a nossa proposta aqui é fazer um bate-papo mais fluido possível. Então, vocês que estão nos assistindo podem pedir para falar. E pode pedir a qualquer momento também, porque o que a gente pretende aqui é essa gira mesmo, né? Essa gira em que não tem hierarquia e que a gente está aqui na horizontalidade mesmo, nessa troca, né? Então, vou falar um pouquinho aqui sobre a Ellen, né? E ela vai falar um pouquinho mais também sobre ela. A Ellen Lima Souza, ela possui graduação em Pedagogia pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, mestrado e doutorado em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de São Carlos e pós-doutorado em Educação na linha de Infâncias pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, credenciada ao Programa de Pós-Graduação em Educação pela mesma instituição e também integrante do Núcleo de Estudos da Infância na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. É coordenadora do Grupo de Pesquisa Laroyer, Culturas Infantis e Pedagogias Descolonizadoras. Ela atua principalmente nos seguintes temas: territórios negros, racismo religioso, educação das relações étnico-raciais, filosofia da infância e educação antirracista. A Lucilene, aqui com a gente também, é mestre e doutoranda em música pela Unicamp, pesquisadora do Instituto de Etnomusicologia da Universidade Nova de Lisboa, membro do Conselho Diretivo do Grupo ICTM de Estudos de Música e Dança da América Latina e Caribe. Desde 1988, pesquisa e documenta a cultura infantil e música da infância no Brasil e outros países na América Latina. É coordenadora do Centro Cultural Infantil da OCA, Escola Cultural. Representa em São Paulo a Casa das Cinco Pedrinhas, fundadas pela etnomusicóloga Lídia Ortélio. Integra a equipe gestora da Casa Redonda, Centro de Estudos. É educadora do Instituto Brincante. Entre outras publicações e materiais audiovisuais, é também autora do livro Eu Vi as Três Meninas, música tradicional na aldeia de Carapicuíba. Para dar início a essa gira, gente, eu queria disparar algumas provocações aqui. E como eu falei, como eu tive uma infância no Quilombo, e foi uma infância que foi entre a cidade e o Quilombo, porque minha família tinha uma casa na cidade, que era próxima também, e a gente ficava nesse fluxo, né? E era interior também da Bahia, então a gente tinha dinâmicas parecidas, tanto no Quilombo quanto na cidade. O que esse bate-papo ele me provocou enquanto memória foi do quanto eu tive uma infância em que a cultura afro-brasileira mesmo foi presente, né? Então, eu lembro que, em algumas noites, a gente não tinha muita iluminação lá na única rua que nosso quilombo tem, Quilombo de Boitaraca. E aí, a gente ficava ali, a casa da minha avó é a primeira que tem lá, né? A gente ficava ali olhando para a escuridão, porque na frente da nossa casa tinha uma mata, do lado direito tinha um campo de futebol. A gente ficava ali fabulando, né, contando histórias do Curupira, contando histórias dos seres da floresta, das plantas, e isso trouxe para mim, hoje eu tenho plena convicção disso, que foi o amor que eu tenho pelas plantas, porque eu fui fazer biologia depois, direcionei meus estudos para botânica, atuei como agente de educação ambiental no SESC. Esse amor e esse apego que eu tenho pelas plantas, meu doutorado é com as plantas, né, de Ossan. Todo esse amor e esse apego direcionou toda a minha vida ali depois. E na cidade de Valença, que foi onde eu vivi também,
a gente ficava ali vendo os vizinhos com a festa do Bumba Meu Boi, né? Então tinha um vizinho que morava do lado da minha casa que ele comprou instrumentos usados, alugou uma casa e aí o grupo todo contribuía para ter os ensaios da festa do Bumba Meu Boi. Para a gente sempre era muita alegria. Domingo às 18 horas, cair da tarde, no anoitecer, a gente saía com aquela alegria e todo mundo querendo fazer parte da festa, né? Então, acho que eu trago essa memória viva aqui sobre essa infância quilombola e sobre o quanto é importante a gente trazer esses elementos, principalmente em tempos de supressão da nossa cultura e demonização. E eu jogo aqui para a Ellen, para a Lucilene, articularem um pouquinho do que elas trazem também na história de vida delas, na história de pesquisa, articulando aqui com o nosso bate-papo. E acho que é isso. Fiquem à vontade, tá bom? Boa noite a todas, todos e todes. É uma satisfação dialogar aqui nessa exposição. Agradeço todos os colegas que estão aqui participando. Espero que a gente possa fazer essa gira com uma ginga bem potente para o diálogo. Quero parabenizar o Omodê enquanto um festival, né, do SESC, porque é muito raro, infelizmente, deveria ser diferente, a gente ter as crianças como protagonista de um processo, né? Então, você tem uma exposição, um festival, atividades pensadas com elas e para elas é muito impactante. Inclusive, a exposição Caringana, que eu pude ver logo que cheguei, é indispensável. Se tem alguém aqui que não viu, é fundamental, acho que faz parte desse processo aqui. Então, eu pensei que a melhor forma de contribuir, a partir de algumas pesquisas que a gente vem desenvolvendo no grupo de pesquisa Laroyer, fosse trazer uma provocação do quão a brincadeira é importante para a manutenção da nossa comunidade como um todo. O quanto a brincadeira ela é um sinônimo de reexistir, mas de existir não só enquanto grupo, mas em determinadas perspectivas. Vejam, a gente aprende esse pensamento cartesiano na escola que vai nos encarcerando e que atravessa a perspectiva da colonialidade do poder. A gente escuta, né, e é uma máxima já, penso, logo existo. Leopold Senghor vai contrapor isso dizendo, eu sinto outro, eu danço outro, logo eu sou. Em uma perspectiva da brincadeira, a gente poderia pensar, a partir de Exu, em uma lógica exúlica, como a gente aborda nas pesquisas, do grupo de pesquisa que eu coordeno, Laroyer, para Exu, se eu brinco, logo me livro. Não é possível pensar outra forma, de outra forma Exu. Exu é exatamente o antagonismo do cárcere, do aprisionamento, da imobilização. Então, ele está no centro da encruzilhada, na possibilidade do movimento. E brincar é necessariamente nos livrar. E se eu brinco, logo eu me livro do quê? Dessa perspectiva do carrego colonial. Vejam que boa parte das nossas manifestações, nós somos chamados de brincantes, de dançantes, de jogantes, né? Olha, esse é um jogo, capoeira como um jogo. Então, a gente adentra esse universo de existir a partir da brincadeira. Imaginem o nível de afronta para o colonizador, né? Que está dizendo, poxa, esse corpo não é um corpo, eles não são humanos, isso é um objeto, são pessoas das manifestações negras. E a gente, em uma sátira, em uma perspectiva de ginga, fala, olha, pode me tirar tudo, menos a possibilidade de brincar. E aí, nos terreiros, pegando a cultura nagô, nos terreiros, mais propriamente iorubana, uma festa tradicional começa com algo que a gente chama de xirê. Xirê quer dizer literalmente brincadeira. E esse xirê ele acontece em que sentido? É uma roda que acontece em um sentido anti-horário. Então, resgatando, né, não só a nossa ancestralidade, como a nossa própria infância na condição de brincar. Se a infância foi vista em uma perspectiva cristã de forma disfórica, inclusive como o anúncio, né, do pecado, olha, aqui apresenta-se então o pecado, né, retratado muitas vezes em uma criança, e por isso ela precisa passar pelo batismo para
ser limpa desse processo, que é o processo do pecado. Para o nosso povo, para essa perspectiva iorubana, nessa lógica, como eu estou dizendo para vocês, exúlica, a criança é vista como uma perspectiva eufórica, porque não necessariamente o mais novo é o menos experiente, porque a gente tem condições de aprender com elas. E as crianças efetivamente nos ensinam a pensar. A universidade nos ensina a sistematizar, a sociedade nos ensina a se organizar, a viver. Agora, pensar, a capacidade assim de elaboração de uma pergunta, eu não conheço ninguém que faça melhor do que as crianças, né? Porque elas têm uma capacidade de fazer aquela pergunta que você fala, caramba, é isso. Então, quando eu vou em formação de professoras, na educação infantil, em uma série de coisas, 99% das vezes que uma professora está buscando uma formação para a educação das relações étnico-raciais, para cumprir a lei de diretrizes e bases da educação nacional, ensinar o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira, por meio da alteração da 10.639, elas falam, eu vim por uma situação que eu vivi com uma criança. Você pode, né? Não vai ser a conversa aqui necessariamente nossa ou diferente. Quem mobiliza? Quem mobiliza são as crianças. Então, essa potência que eu gostaria de pensar, de startar aqui essa conversa, se eu brinco, logo me livro, e o nível de importância de libertação de existir. De existir a partir do quê? A partir do brincar. E aí o brincar em diferentes manifestações dos nossos territórios negros. Pode ser a congada, o maracatu, o candomblé, o samba, entre tantas outras possibilidades, aquelas que a gente tem de brincar a partir do meio de se libertar, a partir da possibilidade de se livrar, né, desse carrego colonial que foi tão imposto para a gente. Eu acho que eu queria começar por aqui e quero ouvir muitos colegas. É isso. Boa noite. Para mim também é um prazer grande estar aqui nesse bate-papo, que para mim, eu acho que esse festival é um lugar de escuta, de uma escuta importante dessas infâncias, né, que continuam sobrevivendo a todas as atrocidades que o mundo, né, nos impõe. E muito importante a gente parar para pensar, para falar, né, sobre esse assunto. Eu, nas minhas andanças, né, observando muito as crianças, o que eu resumo do brincar, né, e desse brincar de todas as infâncias e da infância negra, brincar é cotidiano. Brincar é aqui e agora. Então, o que a criança brinca é aquilo que ela vive. Então, quando, né, ele traz a questão, eu brinquei no terreiro. Para mim, esse brincar, né, negro é também o brincar na rua. É o brincar junto. E esse brincar no terreiro, esse brincar na rua, viver esse cotidiano, essa relação com a cultura de cada lugar, de cada terreiro, de cada... E a criança, ela é a autora daquilo que ela brinca. Porque aquilo que ela ouve, ela transforma e ela transpõe para aquilo que ela precisa, para as perguntas que ela está fazendo. Então, eu tenho feito recentemente um estudo da relação da cultura do adulto com a cultura da infância. E se a gente observar, muitas das brincadeiras das crianças são pedacinhos do que elas ouviram da cultura do adulto. Se você for para a Bahia, por exemplo, estou falando, né, o Ju aqui é baiano, o que você vai registrar no repertório das crianças? Muitas brincadeiras são sambas de roda, né? A Daniela não é capaz de botar o peão para rodar, oi. A Daniela não é capaz de botar o peão para rodar, oi. Lá vai, lá vai, lá vai, oi. Lá vai o peão a rodar, oi. Isso é um samba de roda que eu registrei com uma criança. Ensina uma brincadeira de roda, é essa que ela traz, né?
Então, a transformação desse cotidiano em possibilidades de experimentar o corpo, a voz, de descobrir o mundo, né? Isso é que é a cultura da infância. E absolutamente banhado daquilo que ela vive, né? Quando você fala dos brinquedos. E a Ellen acabou de falar, né? Achei maravilhoso. Se eu brinco, logo me livro. Eu repito muitas vezes essa frase. A gente faz muitas coisas que a gente não gosta, mas a gente só brinca daquilo que a gente gosta, né? E eu tenho perseguido também, porque nos processos de pesquisa, há muitas perguntas para a gente, né, que vem registrando esse repertório, que a gente ainda perpetua muitas coisas, né, do passado que traziam também, porque assim, quando eu falo que cultura da infância, que brincar é cotidiano, ele tem as delícias e as loucuras, as mazelas também de cada, né, época. Então a gente vai ver também nesse repertório, no texto, na linguagem, nos gestos, muita violência, que a gente ainda continua vendo, né? E nas muitas perguntas que me aparecem, né, Lucilene, mas por que esse texto, né, assim assado? E eu comecei, nos últimos anos, olhar para essa infância no período colonial brasileiro. Como é que essas crianças aparecem, né? E aí, quando você olha, por exemplo, as imagens de Debré, as infâncias negras nas imagens de Debré, sempre é uma criança, né, você não encontra muito texto falando de criança nesse período, mas você consegue, eu tenho perseguido as imagens. São crianças trabalhando com as mãos estendidas e pedindo coisas, né? E quando a gente, né, passa por 500 anos e a gente continua vendo essas crianças nos faróis, também com a mão estendida, pedindo coisas. Mas tem uma coisa, né, na minha perseguição das infâncias no Brasil, você vê um menino no farol, com a mão estendida, pedindo coisas, e na hora que o farol fecha, ele encontra com a outra criança e você o vê fazendo brincadeira de mão. E o que ele traz nesse texto é muitas vezes a coisa que ele vive. Ele, às vezes, reinventa também as histórias, né, que ele vive, que ele presencia, e às vezes transforma isso para uma coisa que sai desse lugar de dor, né? Então, eu acho que, apesar de todas os desafios, a gente tem ouvido muito as frases, né, de que as crianças não brincam mais, ou que as crianças não estão brincando mais, que está tudo se transformando. Mas eu, como pesquisadora, as crianças estão brincando de outras coisas, mas elas continuam brincando e fazendo desses lugares, né, de experimentação um lugar de reinvenção, né, das práticas do brincar. Eu estou dentro de uma comunidade, trabalho há 20 anos dentro de uma comunidade predominantemente negra, imigrante. Então, a gente tem pessoas de vários estados brasileiros que estão dentro dessa comunidade. E eu sou muito otimista. Eu tenho aberto muitos espaços. Não, por exemplo, as nossas ruas estão cada vez mais difíceis de serem ocupadas, mas a gente fecha a rua, né, algumas vezes no ano, e é ali que as crianças vão brincar, né? Eu faço 3 vezes no ano festivais de bolinha de gude, de 5 pedrinhas, de peão. Eu ensino para as crianças esse repertório e eu chamo esses pais. No meu festival de 5 pedrinhas,
tem o time das mães e dos pais. Então, a gente vive muito esse grande desafio, né, da violência, né, da ocupação dos lugares que são das infâncias, e reclama desses lugares. Eu tenho feito o contrário, eu tenho formado um batalhão de jovens e que está indo para dentro das escolas públicas na comunidade onde eu vivo. E a gente brinca com 2.500 crianças por semana. Eu fiz um levantamento do repertório das bisavós, das avós e das crianças dessa comunidade. Fiz um livro que foi distribuído em todas as escolas. Então, meu exercício eu não vou reclamar, não, eu vou fazer. E contar para as crianças o que as avós delas brincaram, partilhar com essas crianças o repertório, né? E até mesmo avaliar com elas esses textos que a gente tanto questiona e trazer, né, para eles aprenderem sobre a história deles, né, dessa ancestralidade, é uma forma, né, da gente trazer consciência também. E trazer consciência de que brincar é um direito e que a gente não tem que pedir licença. A gente tem que ocupar mesmo. A rua é nosso lugar de brincar hoje. E a gente vai ocupar esse lugar, né, para a gente fazer o que a gente precisa, que é brincar e levar a brincar e multiplicar esse direito, né? Acho que é um pouquinho isso. Eu fiquei aqui pensando em várias questões aqui que vocês trouxeram, né? Quando a Ellen traz que Exu é movimento, eu fiquei pensando aqui também no que a Leda Maria Martins traz, né? Nas performances do Tempo Espiralar. E aí a brincadeira, inclusive a brincadeira enquanto o vínculo, né? Eu estava assistindo até o Terreiros do Brincar, né, esses dias, e tinha uma pessoa falando que brincadeira significa vínculo, né? Significa vínculo, e se significa vínculo, ninguém brinca sozinho, né? Nós brincamos e precisamos estar em comunidade para brincar, e se Exu é movimento, brincadeira também é movimento, né? Então, e pensando nessa fala da Leda, e no que as pessoas trazem hoje como a morte das brincadeiras, ou ninguém brinca mais como antigamente, se a gente traz isso para uma filosofia iorubana, isso não existe. A brincadeira, até porque, assim, todos nós hoje, eu, vocês, todo mundo aqui é um ancestral em vida, né? Todo mundo que está aqui é um ancestral em vida, e a gente brincou nas nossas infâncias, né? Nas nossas infâncias. Então, a brincadeira ela está com a gente. As nossas brincadeiras podem não estar nos livros, porque ela está em uma outra tecnologia que é a nossa oralidade. Então, eu acho que o trabalho que a Lucilene, o trabalho que a Ellen fazem, é dessa retomada mesmo, né? Dessa retomada da brincadeira enquanto uma tecnologia do corpo, né? Uma tecnologia do fazer pensar, uma tecnologia de dar autonomia, uma tecnologia de autonomia da infância, e principalmente das infâncias negras. E aí eu retomo novamente a minha infância. Eu lembro que em casa não tinha muitos brinquedos comprados na loja mesmo, assim, né? Aqueles brinquedos caríssimos, mas a gente fazia brinquedos tão legais, né? Pegando um galho no quintal ou na própria subindo na árvore. Eu lembro que tinha no quintal de casa tinha um pé de tamarindo. E aí meus irmãos fizeram uma casinha nesse pé de tamarindo, e era o lugar. Minha avó tinha falecido, né? Acho que eu tinha 4 ou 5 anos, minha avó tinha falecido. A gente subia no pé de tamarindo para poder falar com a avó da gente, né? E à noite sempre tinha uma estrelinha que eu olhava no céu e dizia: aquela dali é a avó.
Então, além da brincadeira, ao subir no pé de tamarindo, ser uma brincadeira e nos constituir em seres autônomos, também nos religava a nossa ancestralidade. Então, acho que trazer esse tipo de debate e falar sobre isso é olhar para essa multiplicidade de infâncias, né? E a infância, as infâncias negras, as crianças negras, elas também são esses instrumentos de contracolonialidade e de questionamento. Porque se a gente leva uma criança negra na escola, nas quatro paredes, ela sabe o que é que está acontecendo ali dentro, né? E o comportamento dela, inclusive, fora daquelas quatro paredes, e dentro de casa, ou na rua, ou no lugar que for, onde ela esteja com seus pares, com seus familiares, com seus amigos, vai ser outro. Então, a gente não... eu acabei de pensar nisso aqui, né? Que a infância tal qual... A infância ancestral, ela não morreu. E ela continua viva com a gente. E fora os vários outros sentidos de infância que a gente acaba tendo, né? Eu, por exemplo, sendo a Biane Terreira, eu sou uma criança. Eu continuo sendo uma criança. Para os povos indígenas, você passa por vários rituais, por vários momentos na aldeia até se tornar um adulto. E, às vezes, um adulto que vai para uma comunidade indígena é uma criança ali também, porque você está ali naquela gira e aprendendo ali com eles, né? Então, a infância ela se faz presente nas nossas vidas mais do que a gente possa pensar. Eu trouxe uma outra provocação, pensando aqui em tudo que a gente tem falado, que é justamente sobre esse desemparedamento. Talvez a gente já até tenha trazido essas respostas aqui, né? Como fortalecer esse desemparedamento da infância de uma escola que se constitui hoje ainda, apesar de todas as discussões, apesar da lei, de que a gente tem que trabalhar a cultura afro-brasileira e indígena nas escolas, e essas escolas, ainda baseadas no modelo colonialista, continuam perpetuando a demonização da cultura afro-brasileira. Quando se trabalha isso, eu tenho um colega de trabalho que ele foi professor, e ele disse, eu sofri 12 processos na escola que eu trabalhava, porque as pessoas diziam que o que eu ensinava em sala de aula, e quando eu trazia elementos da cultura brasileira, elas diziam que eu estava trazendo o demônio para a sala de aula, que eu estava ofendendo os filhos e filhas dessas pessoas. Então, eu sofri muitos processos. Então, como é que a gente resiste assim, nesse processo de trazer esses terreiros para a sala de aula, sim, e fazer essa ancestralidade do brincar, da autonomia, do estar vivo, do ser criança, de verdade, no sentido original e ancestral? Como é que a gente traz e reforça isso no nosso modelo de educação que a gente tem hoje? Bacana. Eu queria pensar um pouco no que Lucilene e Jack trouxeram. Eu quero... Vou começar pela última parte do Jack, falando, olha, como um Abian, eu sou uma criança, né, no terreiro. E lembrar que também nos terreiros de Umbanda, quando... você tem ali a perspectiva da incorporação, é comum que você escute, né, o Exu ou o Preto Velho, quem quer que seja, fala com o meu menino, fala para a minha menina. Ninguém, né, é chamado pela adultez, é chamado sempre de menino ou menina. E aí eu me lembrei, quando eu comecei a fazer... Isso marcou muito a minha vida, assim, essa frase foi certeira do pai Toninho do Oxum, né? Eu sou Eked, no Ileaxel Moxa e Balatã. E quando eu comecei a fazer pesquisa, a gente vai naquele ímpeto, né? Vou chegar, vou brincar com as crianças, e aí, sei lá, vou pôr elas em roda, vou fazer uma contação, vou conversar com elas, vou entender aqui, vou fazer pesquisa com crianças em terreiro. Tá. Tenta fazer isso com as crianças, só tenta. Não vai dar muito certo, né? Aconteceu comigo, mas vai que dá certo para alguém. E aí elas, né, naquilo, eu fui falar com o pai de santo, né? Eu falei, pai, eu estou aqui pensando, sabe?
se eu trouxesse, de repente, mais brinquedos, uns fantoches, eu não sei, para eles poderem conversar comigo, né? Aí ele olhou para mim com uma cara bem assim, filha, oi. As coisas mais importantes do candomblé, a gente aprende brincando. E da vida também. Como quem diz, de um jeito muito educado, falou assim, ô maluca, brinca com eles, né? Se você quer entender as crianças, para de querer, né, encaixá-las, emparedá-las e vai lá e, né, brinque com elas. Então, isso da brincadeira, quando você traz, olha, eu brinco com mais de 2.000 crianças e a gente se organiza, por que a gente, enquanto adulto, não se vê nesse lugar? Né? É um espaço de resistência brincar também, é um espaço de subversão brincar, é um espaço de outros possíveis para a gente brincar. Então, isso eu acho que é fundamental. Aí eu queria começar por esse caso, porque vocês estavam falando, eu lembrei dessa fala do meu pai, porque eu acho que ela faz muito sentido, que as coisas mais importantes da vida a gente aprende brincando, não foi de outro jeito, né? E quando nos tiram a possibilidade de brincar, a gente está emparedado, isso vai sendo reduzido, nos tiram a possibilidade de viver e de aprender. Olha que tamanha, né, necessidade. A gente falou também sobre isso, né? Silene, eu, Jaque. Olha, as crianças não estão podendo brincar na rua. Vocês viram o que aconteceu com a Eloá? E, né, a Agatha Félix é assassinada no colo da mãe. Independente da brincadeira que elas pudessem estar fazendo na perua escolar. O João Pedro é assassinado em casa. O Miguel é abandonado à própria sorte, por aí vai. E a gente não fala disso. É impressionante também o silenciamento, enquanto movimentos sociais, de uma agenda que deveria ser única, porque é um problema do movimento negro, é um problema do movimento de mulheres, é um problema do movimento LGBTQIAP+, é um problema de todos nós, é um problema da esquerda brasileira e da direita. Ninguém. Simplesmente é melhor falar de qualquer outra coisa, de qualquer outro assunto, do que necessariamente das crianças negras. Nós fizemos eu quis fazer um paralelo, aproveitando aquele boom que deu do Vini Júnior, daquela situação de racismo que todo mundo viu e todo mundo ouviu falar. Então, o Cristo Redentor se apagou por 1 hora em homenagem a ele. Se o Cristo apagasse para cada criança morta, de forma absolutamente banalizada no Brasil, seriam 700 horas por ano. Não tem noite para o Cristo ficar apagado suficiente num ano em homenagem às crianças negras. Se isso fosse pensado, a morte de Eloá Passos, agora, que aconteceu nessa última semana, que vocês viram, uma menina de 5 anos, não mobilizou um milésimo daquilo que mobilizou qualquer outra ação de racismo dentro e fora do Brasil quando ela atinge um adulto. Isso a gente precisa pensar. Porque cada vez que essas crianças também morrem, essa perspectiva de infância morre, a perspectiva de resistência do coletivo também morre. Historicamente, nós fomos trazidos até aqui na base da brincadeira e da ironia. Quanto mais matavam, mais brincávamos. Então, esse tipo de organização, inclusive de uma estrutura de se pensar, de uma libertação das infâncias, é a possibilidade de nos mantermos vivos. Ela é bastante séria, né? Eu vou passar para a Lucilene e depois eu acho que eu posso dar alguns exemplos de formações que o Laroyer vem desenvolvendo com alguns estudantes para a gente pensar sobre isso coletivamente. Mas eu gostaria de colocar um pouco essa tensão aqui também. Cientificamente, né, a gente tem cada vez... a ciência vem cada vez provando mais para a gente que a humanidade corre risco quando para de brincar. Né? E a gente está vendo, né, um movimento no mundo de retrocesso com relação a todas as tecnologias, porque você sai do lugar do fazer, da prática, do imaginar que o brincar proporciona, e a gente, né, vê o quanto que não é um passatempo, é uma forma de se comunicar, de se expressar e de aprender. Como ele colocou, né, brincar tá dentro da gente como uma forma de expressão, né, de fazer, de aprender. E a gente
precisa disso para viver, né? Quando a criança... eu estou fazendo um outro estudo, por exemplo. A gente não pode dizer que paramos de brincar, mas esse brincar se transformou, né? Há um exemplo aqui, quando eu olho para as últimas décadas. Eu fiz uma pesquisa que foi olhar, por exemplo, para a infância de uma senhora que conviveu comigo na infância, que ela é de 1898, que brincou no terreiro e brincou com muita liberdade. Da minha mãe, que é de 1932, que também brincou no terreiro e brincou com muita liberdade. De mim, que brinquei na rua um pouco menos, um pouco mais emparedada, que sou de 72. E quando eu olho para as crianças de agora, tem uma distância muito grande nesse repertório, né? Até mesmo na transformação desses lugares de brincar. Mas a gente não parou de brincar. Agora, é impressionante, por exemplo, a minha mãe não tem um brinquedo. Ela não teve, a não ser os brinquedos que fazia. As minhas sobrinhas, que são da década de 90, 70% do que elas brincaram é coisa, objeto comprado, né? Então, eu acho que tem uma outra violência também aí, né? Que desse capitalismo que também relaciona esse brincar com coisas, né? Que eu acho que é uma outra violência que a gente traz, né? Mas tem uma resistência, né? As crianças continuam brincando, mas essa perda de espaço, essa perda da liberdade de fazer com desemparedado. Tem um autor que se chama Brian Sutton Smith. E quando a gente fala assim dessa transformação do brincar relacionado com esse emparedamento, tem um estudo da quantidade de brincadeiras de zombaria que tem crescido na relação das infâncias, a partir da solitarização da infância, a partir, né, desse... Então, a gente tem que olhar para isso com muito cuidado. E eu acho que desemparedar, encontrar caminhos de desemparedar. Eu vejo um movimento grande das pessoas procurando, por exemplo, Jundiaí está fazendo uma experiência que uma primeira cidade das crianças, né, no Brasil, que até para os semáforos, o tempo dos semáforos, a largura das calçadas, começar a olhar para a cidade, para as praças, como lugares, né, da infância. Eu acho que não tem outro caminho que não seja isso, e fazer com que esse movimento cresça. E a gente está falando das infâncias negras, mas eu falo também de todas as infâncias, porque, né, as crianças brancas também estão emparedadas e sem direito à rua. Sem direito. Eu estou assistindo, eu trabalho numa escola, numa área verde, e a gente tem assistido uma preocupação cada vez maior dos pais de que as crianças possam ter direito à liberdade, né? Então, eu acho que essa reflexão que a gente está fazendo junto aqui, ela tem que reverberar cada vez mais e virar um movimento, né? Jundiaí está fazendo uma experiência de cidade, né? Cidade das crianças. Eu acho que o mundo inteiro tem que fazer esse movimento. Está crescendo muito fortemente o movimento dos quintais, que são experiências de escolas, de espaços para as crianças poderem brincar com liberdade. Eu estou vendo ocupações de praças, né? Famílias que se reúnem para cuidar de determinadas praças. Então, essas também são formas de a gente olhar para essa violência. E não dá para a gente fazer isso sozinho, né? A gente tem que continuar botando a boca no trombone e fazendo, né, com que esses espaços aconteçam. Eu acho que é muito pertinente quando Lucilene diz, e inclusive das crianças brancas, eu fiquei lembrando de uma passagem dolorosa quando a gente lê
também as histórias do Holocausto, das crianças que relatam que, escondidas embaixo da cama, naquele período, elas brincavam com a poeira que estava embaixo da cama. Essa é a capacidade que a criança tem de existir, né? Em qualquer situação que seja. E depois a gente vai ter o cinema retratando isso com A Vida é Bela também, né? Na perspectiva dos judeus. Mas esse movimento de resistência é importante quando o adulto também participe. Então, o Laroyer tem buscado muito isso, né? A gente pergunta em alguns encontros de pesquisa, eu pergunto, quando a sua criança morreu? Em geral, não, que dia que você deixou de ser criança? Você falou, não, agora eu sou adulto. Quando ela morreu? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer todo dia, né? Ela morreu? E aí eu não estou falando dessa perspectiva mais que está, de certa forma, na moda, vou alimentar minha criança interior, vou agradar minha criança interior. Não estou falando da interior. Estou falando da criança. Quando que ela morreu? Né? Ou ela está aí, ela está presente em você. E se ela está, e quando que ela brinca? E com quem ela brinca? Ela brinca com outras crianças, né? São só as crianças quem brincam? Né? E como que a gente pode fazer isso? Então, a gente tem 2 iniciativas mais ligadas a projeto de extensão no grupo hoje. Um que é o RPG Girassóis, que é um RPG onde a gente brinca, né? Na formação de professores, onde as professoras negras tentam matar o patriarcado, que a pessoa que idealiza é a Núbia, que é uma das estudantes que está aqui presente hoje. E a ideia é brincar comunidade, criança e os familiares também, os responsáveis das crianças, porque o RPG dá essa possibilidade. Aí você vai vivenciando essas perspectivas e aprendendo conceitos ligados à educação das relações étnico-raciais, algumas educadoras negras, e aí ela deu continuidade disso, vem transformando, né, a continuidade desse trabalho, tentando compreender hoje como foi a infância dessas educadoras negras, de algumas que fazem parte desse RPG, que são personagens nesse jogo para se organizar. E o outro é o Pedagogia da Samba, que é um programa de rádio que fica disponível no nosso YouTube, que quem coordena é o Mumu, na verdade o nome dele é Leonardo Balbino, mas o apelido é Mumu, de Oliveira, que é um aluno incrível também da Unifesp, e é meu orientando, e ele trabalha com a ideia de selecionar sambas que falem sobre infância, criança e educação, e abordar isso nesse programa de rádio, mas também fazer uma grande roda de samba, e dá certo, viu, gente? Porque tinha gente muito sem ritmo, inclusive eu, para alguns instrumentos, que ele consegue ensinar você rapidamente a tocar, ele vai fazendo como uma orquestra, e aí isso vai se organizando, então adultos e crianças passam a tocar junto, a interagir junto, e depois falar um pouco sobre o que determinados sambas estavam falando sobre aquilo, inclusive Clementina, né, que vai cantar Caxinguelê e outros, né, Martinho da Vila, então ele faz alguns programas especiais de determinados sambistas para entender como o samba foi retratando a noção de infância, de criança e de educação ao longo dos anos, que são algumas possibilidades que a gente vem encontrando. E quanto que a criança canta samba, né? Se você for olhar as brincadeiras, é enorme o número de brincadeiras que estão no ritmo de samba. Muitas mesmo, né? E toda essa contribuição que a cultura afro-brasileira traz para o Brasil e forma o Brasil e as inúmeras, múltiplas possibilidades de brincar para crianças e adultos, né? Eu gostei muito quando você falou, Lu, que a humanidade ela corre um risco muito sério quando ela para de brincar, né? E aí isso me levou também para a fala da Ellen, quando ela fala sobre a responsabilidade dos movimentos sociais, né, para com a continuidade das infâncias negras e o quanto os adultos, as pessoas adultas não olham para isso, né? Tem uma frase que eu não sei de quem é que fala que é preciso de uma comunidade para educar e cuidar de uma criança, né? E quando foi que a gente perdeu esse sentido de comunidade mesmo, né? Quando foi que a gente parou de conversar tanto com as nossas crianças internas quanto com as crianças mesmo, assim,
dos nossos vizinhos, das nossas vizinhas, das nossas famílias. E quando foi que a gente perdeu esse senso de que a infância é uma idade de liberdade e de autonomia, né? Quando foi que a gente compartilhou um segredo com uma criança? Quando foi que a gente parou para ouvir uma criança negra para saber o que ela tem a dizer? Quando foi que a gente perdeu essa prática, né? E aí, nesse sentido, perceber a infância, e a infância negra, sobretudo, enquanto um momento da vida em que a gente tem total responsabilidade para lutar, responsabilidade enquanto instituição. Eu aqui trabalho no SESC, tenho uma responsabilidade, trabalho com programas socioeducativos, tenho as minhas responsabilidades para com essas infâncias. Eu, enquanto pessoa, também tenho, e cada um de nós aqui tem uma responsabilidade, inclusive com essas crianças que estão morrendo, e essa luz do Cristo Redentor nunca vai ser suficiente para sanar a dor de uma mãe cuja criança deixou de brincar porque ela foi impedida, né? Então, são questões para pensar, e eu acho que a gente tem que trazer essas provocações aqui mesmo. A temática é brincar, mas para falar de brincadeira, a gente precisa que nossas crianças estejam vivas. Eu queria, nesse momento, também abrir para contribuições, para falas, perguntas, algo que vocês queiram compartilhar, que queiram trazer, ou que queiram perguntar para a gente aqui também, porque a gente está perto de encaminhar para os momentos finais, mas eu queria que a gente se estendesse por mais tempo aqui também, tá bom? Enquanto eles falam, posso falar uma coisinha só para complementar o que você trouxe? Eu tenho uma das coisas que eu pergunto muito, eu trabalho muito com educador, então trabalho muito com adulto também, apesar de estar diretamente com as crianças. Mas sempre quando eu pergunto para os adultos qual que é a sua memória da infância, porque surgiram aqui, né, vocês dois trouxeram, quando é que eu perdi essa criança no meio do caminho? Sempre quando eu pergunto para um adulto, qual a memória de infância que você tem? E eu vou pedir para vocês também pensarem nisso. É absolutamente unânime. 99,9% das pessoas, quando lembram da infância, a memória tem relação com liberdade. É a principal relação que a gente tem com brincar. E a liberdade vem da escolha de poder fazer aquilo que eu gosto e que me dá prazer. A liberdade tem a ver com poder brincar no espaço aberto onde eu possa correr. A liberdade tem relação de brincar com quem eu gosto. A liberdade tem relação de brincar na casa da minha avó. Então, as nossas memórias de infância têm muita relação com a liberdade e afeto. Mesmo quando a gente teve infâncias duras. Porque quando também infância na escola, se alguém te perguntar qual professora que você lembra mais, foi a que te mais deixou brincar, né? Foi a que te permitiu também ter liberdade. Então, quando a gente vive esse mundo que nega a brincadeira, que, né, traz a brincadeira como perigosa, é porque ela tem relação com liberdade, com prazer, com fazer o que gosta. E a gente só vai descobrir aquilo que a gente gosta brincando. Né? Se vocês pararem também para analisar o que vocês fazem, né, hoje, com certeza vocês vão achar algum fiozinho da sua infância. Né? Eu, hoje, coleciono brincadeiras. Eu sou catalogadora, viajo o mundo inteiro registrando brincadeira. Sabe do que eu mais gostava de brincar na minha infância? De colecionar. Eu colecionava folha, asa de borboleta. Né? Eu, com 51 anos, continuo brincando da mesma coisa. Né? Agora, olha o risco que a gente... Né? Quem não brincar, não vai continuar brincando a vida toda. Aí adoece, morre, né?
e sem descobrir quem é verdadeiramente. Então, quando eu falo do risco, é esse o risco, né? Licença para chegar. Primeiro, eu queria agradecer muito a contribuição de vocês três para essa roda, para essa gira. Eu escrevi uma coisinha enquanto vocês falavam, então eu queria ler, só para não perder, né? É assim. As crianças negras em contexto de escravidão eram feitas de brinquedo pelos filhos dos senhores de engenho. No livro A História das Crianças no Brasil, da Mari Del Priore, ela descreve a rotina dessas crianças escravizadas e sua constante busca por não deixar morrer as brincadeiras nos terreiros, enquanto seus pais iam para as colheitas. E ao ar livre, essas crianças que eram emparedadas na casa grande, e ali sofriam tantas violências virando objeto estático dessas crianças, brancas, ao ar livre, elas eram gigantes. Eram ágeis, líderes, tinham voz. Eram livres. Por isso, a importância da rua, dos quintais, dos terreiros para as infâncias negras. Dito isso, e aí vem minha pergunta, como preservar nesse movimento de resistência a única liberdade que essa criança preta pode ter de liberdade, considerando esse eterno estado de violência e prisão que vivemos? Eu tenho um projeto que chama Xirê de Quintal, e aí você trouxe a etimologia da palavra xirê, né, que é brincadeira. E é justamente isso que eu tento trazer dentro desse projeto, né? Fazer com que os quintais eles não tenham paredes, né? Então, como que a gente vai rememorar esses quintais que estão dentro da gente? Como a gente vai colocar para fora? E trazendo os pais, os responsáveis para esse brincar livre também, né? E aí eu estou fazendo formação em algumas escolas e eu percebo uma grande resistência de muitos professores e da própria coordenação de trazer a história africana. Só de falar de xirê, eles já acham que é coisa do demônio. Então, muitas vezes, a minha proposta, ela para ali quando eu começo a contar o que eu quero levar para as crianças. Então, eu estou nesse eterno movimento também de tentar entender como eu consigo furar essas resistências, né? A gente tem uma lei, que é a Lei 10.639, que acabou de fazer 20 anos, e elas são ignoradas por esse corpo docente, que século XXI ainda existe essa resistência de professoras, muitas vezes cristãs, que estão nesse movimento de não quero levar para a escola, porque a gente tem que falar de outras religiões também, não só de matriz africana, sendo que nem vou levar a religião, vou levar o brincar africano. Então, acho que a minha pergunta, não sei se tem resposta, mas é mais ou menos isso, assim. Como a gente consegue, enquanto educadores, enquanto pessoas que estão pensando em infâncias negras e o brincar, de continuar nessa resistência, né? De levar o brincar como uma proposta mesmo de liberdade para essas crianças conseguirem ter um pouquinho que seja de respiro, né, diante de tantas violências que tem por aí. É isso. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência, né? Eu estou dentro também de uma comunidade, né, e a gente trabalha só com cultura brasileira. Então, de vez em quando, chega uma criança, Lu, você precisa ir lá na minha escola explicar às crianças o que é macumba, porque eles estão me chamando de macumbeiro. E eu, há 20 anos, eu faço isso. Todos os anos, 2, 3 vezes por ano, eu vou nessa escola. É uma escola que a gente está há 27 anos e que a gente insiste em permanecer nessa escola, porque de onde vem, né? Eu coordeno um projeto social e a maioria dessas crianças vem dessa escola. E um exercício que a gente tem feito, porque não existe caminho sem esclarecimento, sem educação, né? Então, um exercício que a gente tem feito é de chamar esses pais para conversar. E também, outro dia, um aluno chegou para mim e falou, Lu, eu não vou poder vir mais para a Oca, porque o pastor da minha igreja falou que a Oca é macumba. Então, eu fui lá nesse pastor. E falei com ele, né? O senhor não tem direito, o senhor não tem o mínimo direito de fazer isso. E o que o senhor sabe sobre cultura brasileira, né? Então, eu acho que, e sem violência, assim, com muita elegância, eu tenho feito esse exercício mesmo. E com as famílias. Isso que eu estou falando aqui do risco que a humanidade corre quando para de brincar, eu não estou falando aqui para vocês, não. Eu falo com os pais, né? E eu vou contar uma experiência minha
eu trabalho, né? Estou na educação desde 11 anos de idade, porque a outra brincadeira predileta minha era dar aula para as cadeiras. Então, eu sou professora desde pequena. Então, eu dava aula para as cadeiras, depois com 13... Então, nasci professora. Tenho 40 anos de magistério. Então, não venha me dizer o que tem para fazer, porque eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Mas, nessa experiência de tantos anos, vem essa coisa, né? Porque tem que dar o conteúdo. Né? E eu, professora de sala, eu assumi o seguinte, gente, o meu compromisso é com as crianças. Então, deixa esses adultos ignorantes para lá. Eles vão aprender também. Então, eu lembro que eu dava aula numa escola, e era assim, não podia fazer barulho, porque... Né? Então, o que eu fazia? Eu fechava a minha porta. E aí, eu brincava mesmo com as crianças. Eu era professora de música, e eu brincava mesmo com as crianças. E o grande comentário na escola, assim, ixi, essa professora não faz nada, só brinca. Só que começou um buchicho assim. As crianças perguntavam para a mãe assim, ô mãe, hoje tem aula da Lu? Na segunda. Na terça, eles tornavam a perguntar, mãe, hoje tem aula da Lu? Na quarta, chegou um ponto que as crianças queriam tanto aquela aula, porque eu brincava mesmo. Né? Eu era professora de música, e a música que eu dava é essa música que está no repertório das crianças. Chegou um ponto que era tanto pai querendo saber o que a Lu fazia, que aquelas reuniões de pais, eu falei, bora, vou contar para vocês o que eu faço. E eu sempre estudei muito, porque eu sei qual é o músculo que mexe quando você pula a amarelinha. Qual coordenação motora que se desenvolve. Então, eu virei uma maior especialista de corpo, de linguagem. E eu comecei a contar para esses pais, mas lotava disso. Os professores, dos pais sabendo, né? E comecei a contar para eles o que acontece com o corpo dessa criança quando brinca. Então começou aquelas mães que moravam no prédio, Lucilene, você me ensina aquela, porque eu vou brincar com as crianças do meu prédio. Gente, eu trabalhei 7 anos nesse lugar, eu transformei a cultura desse lugar, né? E silenciosamente, as professoras que falavam assim, essa professora só brinca. Ela, Lucilene, você canta aquela para mim hoje? Porque as crianças só falavam nesse assunto. Virou uma epidemia. Eu acho que a gente, igual notícia ruim, por exemplo, essa escola pública que eu brinco, eu chegava lá para brincar, eu ia para o recreio. O recreio era de chutar lata, chutava lata, cortava a cabeça do menino, era menino que caía, dava uma corda, enforcava. E eu comecei, eu juntei um grupo fui em cada sala e falei, gente, estou precisando de menino para brincar comigo. Dei oficina e era assim, cada dia tinha 5 adolescentes que iam brincar com os pequenos. Né? E aí quando eu comecei, eu chegava para brincar, fazia uma roda, ninguém vinha. E aí eu comecei a pegar sala por sala. Você vai brincar do que você quiser, mas antes você vai aprender uma aqui que eu tenho para te ensinar. Comecei a trazer o repertório das brincadeiras cantadas. Chegou um ponto que tinha dia que eu puxava uma roda, vinha 20, depois era 30, depois era 40. Depois, num recreio de 300, pelo menos 100 chegavam. É construir uma cultura, é fazendo. Agora, reclamando, a gente não faz nada. Tem silenciosamente. Hoje, quando eu falo para você que eu brinco com 2.000 crianças por semana, é porque eu formei gente para fazer isso. Então, os meus alunos aprendem. Eu tenho uma equipe de meninas que foram minhas alunas com 9, hoje tem 27, 28, 29, 30. São coordenadoras desses grupos de adolescentes e jovens que estão multiplicando. Né? Então, hoje, essa comunidade inteira brinca. Agora, eu estou nesse lugar há 20 anos. Então, a gente precisa fazer. Né? O tempo, né? Desculpa, querida, seu nome? Tamires, obrigada pela pergunta, né? O tempo é senhor, né? Também dessas perspectivas, mas eu acho que uma coisa muito interessante também, de quebrar alguns argumentos sobre laicidade, especialmente, que ajuda, é muito irônico, para não dizer de um cinismo pedagógico,
você morar numa cidade como São Paulo, num estado que chama São Paulo, né, e, de repente, ter um problema com a palavra xirê. Né? É, no mínimo, irônico, né? Porque deveria ter outro nome, né? Aliás, né? Já devia ter o nome que os povos originários deram, inclusive, a esse espaço. Né? Mas não é. Por acaso, chama São Paulo. Não, aliás, não por acaso chama São Paulo, né? Especificamente também pela história desse específico apóstolo. Então, buscar aliados que questionem isso também faz diferença. Quando eu falo para as pessoas que no Laroê acaba tendo padre, pastor, ninguém acredita no grupo de pesquisa, mas tem. É verdade. A cara delas é um fato. Porque você precisa travar o diálogo agora. É claro que ele é difícil. Né? Ele é difícil, ele leva tempo, ele exige paciência, ele exige muito de nós, mas não tem, do jeito que a gente não brinca sozinho, é ruim brincar sozinho, é difícil fazer essa transformação sozinho. Então, mapear os possíveis aliados vai ser importante para você nessa perspectiva, mostrando os resultados, convidando pessoas para estar junto, trazendo parcerias, ironizando situações como essa, né, de é sério que você está me pedindo isso, quando a gente tinha que ter um outro nome, inclusive, para esse espaço, num país onde o cristianismo é compulsório, nós temos que lidar com ele cotidianamente, né? O maior símbolo dele é, então, o Cristo Redentor. Então, por favor, né? Isso está assegurado. Está assegurado, inclusive, no currículo, porque a gente para o Natal, a gente para a Páscoa, a gente para as principais datas cristãs. Né? E a gente celebra, as crianças, né, aprendem. Ninguém vai aprender, ninguém vai para a escola e vai aprender a ser macumbeiro. Isso a gente decide mais tarde, se a pessoa vai ser ou não, ela pode escolher, ela tem 10% da população brasileira é ateia, então isso são dados que eu acho que pode, de repente, te ajudar e te apoiar. E contar isso que ela traz é fantástico, porque você conta com as crianças. Elas são as melhores figuras para convencer o adulto, porque é a partir delas. Não vejo outra saída, porque o comportamento, a cultura local, as produções, elas começam a pedir a partir do momento que aquilo também passa a ser negado nesse sistema, né? E te dizer que, mudando também aquilo que a gente chama de nível de ensino, não muda muito, porque os professores, tem minha amiga aqui que também trabalha com indígenas, quem vai trabalhar com indígena, com a população negra, vai seguir, muitas vezes, passando por isso. Por exemplo, revistas especializadas. Quando você vai lá no próprio diretório, em que pesquisa, em que lugar isso se encaixa, em que metodologia, as coisas elas continuam, né? A gente continua batendo de frente com um lugar que não foi feito para a gente existir, mas aí a gente faz igual o samba do Salgueiro, né? Sorri, resiste e acena. Boa sorte no que a gente também puder apoiar, né? Em materiais, em atividades, conta aí com a gente. Fiquei muito interessada em conhecer também seu projeto. Uma fala rapidinho aqui. Enquanto você estava falando, eu lembrei que eu aprendi a ler em casa, né, com uma senhora chamada Dona Maria da Conceição, que é a minha tia, que me criou. E Dona Maria da Conceição dava aula para a comunidade, jovem, adulto, criança, todo mundo junto, e não recebia nada por isso. Só pelo prazer de dar, porque ela gostava, chamava a família, chamava as tias dela, chamava nossos primos, chamava todo mundo. E Dona Maria era muito brava também, né? Mas eu lembro das brincadeiras. Lembro das brincadeiras, e a gente já estava ali, adultos, crianças. Teve uma vez que eu fiz uma promessa para um adulto, eu disse para ele que eu ia aprender a ler, né? Que eu ia aprender a andar de bicicleta. Se eu vou aprender a andar de bicicleta, eu fui aprender sozinho, porque era uma questão de honra. Ele queria me ensinar, eu não queria aprender com ele, eu fui aprender sozinho, e eu voltei andando de bicicleta para mostrar para ele. Então, eu acho que essa responsabilidade, continue insistindo no tema da nossa responsabilidade enquanto adultos,
para dizer que a gente precisa criar esse senso né? Eu acho que esse trabalho já tem sido feito. Você já tem feito esse trabalho, está começando esse trabalho. A Lucilene aqui com esse repertório gigante de brincadeira e essa pesquisa extensa de brincadeira, e ela ainda trabalha com música, né? Então, a música, ela acessa todo mundo. A música toca a gente das mais diversas maneiras. A Ellen, com o trabalho dela e com esse chamar de atenção, esse alerta que ela traz também para a gente olhar para as infâncias, também tem feito esse trabalho, né? E é isso que ela falou também, da gente ter as crianças como as nossas principais aliadas. Eu lembro quando eu estava fazendo meu mestrado, eu fui fazer um trabalho numa comunidade e todos os adultos que eu entrevistava me diziam: a gente tem que começar a mudar a consciência a partir das crianças, porque quando as crianças colocam na cabeça delas que algo é importante, não tem para ninguém. Elas chegam em casa e os pais, os responsáveis, as mães, tio, irmão, seja quem for, vai emplacar aquela ideia que ela leva porque ela está comprometida. Então, nessa luta pela infância, nossas principais aliadas são as próprias crianças, né? Eu acho que a gente tem tempo para mais uma pergunta ainda? Mais uma pergunta, se alguém quiser falar. Mais uma, né? Temos mais perguntas? Acho que não, né? Eu queria... A gente vai passar para a rodada final, né, para a gente se despedir aqui, com muita tristeza, né, mas muita felicidade também. Mas eu queria finalizar deixando uma pergunta, que é: qual criança te trouxe até aqui? E aí eu queria que a gente se despedisse a partir dessa pergunta. Eu vou falar de uma que eu escrevi sobre ela, mas hoje eu quero agradecer a Lucilene, porque você fez, falando da sua, você fez com que eu lembrasse da minha. Quando eu era criança, eu morava em um apartamento, né, com a minha família, e meu padrasto e minha mãe. E eu tinha vários brinquedos. Eu nasci em 84 e sou filha única por parte da minha mãe, né? Enfim. Então, eu não posso dizer que eu não fui uma criança bastante mimada, dessas que as pessoas adjetivam como mimada. Eu tinha muitos brinquedos no meu quarto. Mas o brinquedo que eu mais gostava ficava atrás da porta e era uma lousa. E eu gostava de dar aula para os ursos e para as bonecas. E minha mãe dizia que eu levava aquilo com tanto afinco, às vezes dando bronca, e tal, que ela abria a porta para ver se estava tudo bem, porque, né, essa coisa assim de filha única, ela abria assim desesperada, tipo, está tudo bem. E aí eu acho que essa primeira criança, né, que eu falei agora, que a Lucilene fez lembrar, eu já era professora, né, e depois várias outras crianças que vão acontecendo pela minha vida, o episódio de racismo, onde uma criança tem ali e diz para mim, isso foi 2005, vira e fala assim: eu tenho nojo de negro, e eu já tinha feito magistério, uma criança de 6 anos, e eu falei para ela: olha, você não sabe o que é nojo, porque a gente na pedagogia, né, do magistério vai aprendendo isso. Ele falou: claro que eu sei, é vontade de vomitar. E é isso que eu tenho pelas pessoas negras. Aquilo mudou a minha vida, porque eu cheguei no dia seguinte na Unesp, era o meu primeiro ano assim, de graduação, e fui, a partir dessa interrogação dessa criança, eu falei assim: eu preciso falar com algum professor que me ajude a resolver isso. Como pode esse moleque de 6 anos? Eu tomei a prática pedagógica mais equivocada do mundo naquele momento. De falar assim para o menino: racismo é crime, viu? Racismo é crime, olha, é um absurdo isso que você está fazendo. A pior, assim, acho que o pior caminho que eu podia tomar naquele momento, ali eu estava com 18 para 19 anos, eu tomei numa instituição privada, na cidade de Marília, que depois vocês veem o que Marília votou nas últimas eleições, aí vocês têm uma ideia do que eu estou falando. Que de negra só tinha eu e a professora de informática e uma faxineira. E eu não tinha me dado conta dessa situação. Isso, para mim, não era, né? Era algo que tinha passado batido. E aí, a hora que eu chego na Unesp e pergunto para uma amiga veterana, ela fala para mim: vai lá na reunião de centro, espera os professores sair e fala com a Valéria.
Eu falei, larga de ser louca, eu não conheço os professores, tem mais de 40 lá. Ela olhou para mim e falou, é a única negra. Aquele dia, depois daquela criança, acabou. Também ajudou a vir até aqui. Agora, criança de terreiro também fez uma. Primeira vez que eu pisei no Axé Balatã, que fica aqui no Horto, eu fui para um jogo com o pai Toninho. Era um dos terreiros que eu ia mapear, mas não necessariamente o que eu achei que eu ia criar vínculo. Só que eu cheguei lá, as crianças estavam tão livres, e no atabaque, os atabaques são instrumentos sagrados, não é todo sacerdote que deixa. E eles batia nisso. O Pedro, que hoje namora, e aí eu me dei conta, né, de como o tempo passou, hoje ele tem namorada. Era uma criança que estava lá de 4 anos naquele momento, batia assim, hoje está com 17, e corria, vinha na minha direção, corria, falou assim, oi, você vem sempre aqui? Oi, você é cliente do vô? Eu falei, oi, tudo bem? Eu sou. E você, vem sempre aqui? Eu perguntei para ele, Burr, eu moro aqui. E saiu correndo. Voltou. Você é de Oxum, né? Eu olhei assim. Falei, como você sabe? Aí ele falou assim, tá bom, você é bonita. E correu, voltou. Falei, tá bom, deixei para lá. Aí ele voltou e falou, você é professora. E saiu correndo e riu. Falei, não, agora eu não admito. Agora esse menino vai ter que me explicar o que... Levantei, fui até ele lá, e ele continuava na tabaca. Eu falei, escuta, Pedro, que ele já tinha me falado o nome. Pedro, por que você falou que eu sou professora? Ele, fala igual professora, anda igual professora, pergunta igual professora, é professora. Falei, acertou. Então, foram muitas crianças que me trazem até aqui, né? E agradeço a Lucilene de ter lembrado da minha como professora, que eu já tinha até esquecido, né? E isso, com certeza, é poderoso, é curativo. Então, agradeço a oportunidade. Fico muito feliz que um lugar como esse tenha um festival chamado Omodê. Faço votos que ele aconteça em outras unidades, especialmente também nas unidades do interior. A partir, né, me fez lembrar dessa situação também do interior que a gente vive, e acho que é muito potente. Obrigada pela oportunidade. Então, né, a criança que me trouxe aqui foi uma criança, né, que brincou muito na rua, filha de uma mulher negra, e que sabia da sua história, que, né, a história da minha família é uma história difícil, né? Os meus 2 avós, a minha avó e meu avô, por parte de pai, foram filhos de escravos com brancos que conviveram ali nas fazendas, mas foram renegados, né? E aprendi muito sobre mim, né? Sobre essa história, e tive uma mãe muito adiante do seu tempo. Minha mãe tem 90 anos. E foi uma mulher que batia corda na rua, que cantava, tem uma voz linda. Mas eu não sou de uma família de músicos. Então, a música na minha casa não era uma coisa tão frequente. Mas eu, com 5 anos de idade, eu tinha 2 certezas. Uma, que eu não ia casar, porque eu tive um pai machista, homofóbico, né? Então, eu neguei esse masculino. E a outra, que eu ia ser cantora. Com 5 anos de idade. Consegui resolver o trauma do pai machista, casei, né? Mas a música foi a minha grande referência, meu grande caminho. Com 5 anos, sem ter referência nenhuma de música, eu já sabia. Então, quando eu falo, né, eu trago essa história, quer dizer, com 5 anos eu já sabia o que eu queria na minha vida. Né? E isso eu sempre trouxe, né, mas eu não tinha certeza. Em 2014, quando eu lancei um livro da pesquisa dessa comunidade, onde eu trabalho há 20 anos, eu lancei esse livro e a gente convidou o mestre Sebastião Biano para fazer o lançamento do livro. E o mestre Sebastião Biano era um livro, né, de brincadeira para criança, e ele foi para esse lançamento e levou a criança dele. E ele, quando viu meus alunos ali, né, brincando e trazendo o repertório, ele contou a história da infância dele. Ele contou o seguinte, ele falou, olha,
Mestre Sebastião Biano, não sei para quem, né, para quem não sabe, ele faleceu ano passado com 103 anos e foi o último remanescente da banda de pífanos de Caruaru. Né? Autor de Pipoca Moderna, gravada por Caetano Veloso. Então, é uma grande referência do pífano no Brasil. E ele contou o seguinte, quando ele tinha 5 anos, a mesma idade que eu, quando falei que ia ser cantora, e de fato me tornei cantora, ele falou que quando ele tinha 5 anos, o pai trabalhava na roça e comprou uma enxada para cada filho, aprender a brincar de trabalhar na roça. E ele falou que ele não gostava de brincar de trabalhar na roça. O que ele gostava de brincar era de tirar a taboca no mato para fazer apito, fazer pífano. Contou a história da infância dele e no final da história ele contou assim, ele falou assim, vocês prestem bastante atenção. O que vocês mais gostam de brincar é o que vocês vão fazer quando vocês vão crescer, quando vocês crescerem. E hoje eu falo com muita paixão do que eu faço, porque o que eu mais gostava de brincar é o que me tornei quando eu cresci. Né? Então, para mim, essa é a máxima. A gente precisa deixar brincar para que as pessoas possam se descobrir. Né? Então, a menina que está aqui é a mesma menina que, com 5 anos, tinha certeza que queria cantar. E é a música que me trouxe para a cultura da infância. Porque músico no Brasil não sobrevive se não dá aula. Né? Então, assim, eu tive a sorte de precisar dar aula para a criança para sobreviver, enquanto, né, para alimentar o meu sonho, que era cantar. Né? Então, todo mundo achava que eu ia ser cantora, que eu ia para a televisão. Né? Fiz isso também. Inclusive, tem 2 discos meus aqui no Sesc, que é os Cantos de Trabalho da Companhia Cabelo de Maria, que é uma pesquisa também que eu faço. Mas a maior sorte que eu tive na minha vida foi precisar dar aula para criança, para encontrar esse caminho da cultura da infância. Foi quando eu comecei a pesquisar a música da infância. Então, é a mesma menina que continua cantando, brincando, e que descobriu realmente quem ela é a partir da sua infância. Obrigado, gente. Acho que a criança que me trouxe aqui, eu já dei várias dicas, né? Mas foi a criança que subia no pé de jaca, de tamarindo, que fala dessas plantas hoje o tempo inteiro também, que conheceu uma fruta bem azeda que chamava de biribiri. Eu falo sempre dela aqui, ninguém conhece, né? Que era azeda pra caramba, mas eu gostava e sempre falo sobre, e foi direcionando esses caminhos, né? Foi a criança que levou seu território para onde foi como o Nego Bispo mesmo fala, né? Que a gente tudo bem, a gente precisa conhecer as fronteiras, né? E conhecer as fronteiras quando a gente sai do nosso território, compreende a gente levar o nosso território com a gente, né? Então, eu levo o meu território com o meu corpo para onde eu vou. E é esse território que é tão vivo e é tão presente e faz muito parte de tudo que eu faço hoje. E a criança também que renasceu, né? Enquanto uma criança trans, que teve essa oportunidade de renascer e estar aí nesse contínuo espiralar, né? Enquanto a Biane Terreiro, enquanto uma pessoa trans que, para mim, eu também renasci há 3 anos atrás. Então, são muitas infâncias dentro da gente, né? E o que eu tenho aqui agora, nesse momento, é para agradecer. Só quero agradecer a presença de cada uma que está aqui. Agradecer vocês, Amanda e Karina, né? Desculpa, eu esqueci os nomes. Muito obrigado. Muito obrigado, Sesc, a Jana e Kátia, e a Ana Emília também, que fez o convite, também por essa mostra, por esse grande evento que tem olhado com tanto carinho para as nossas infâncias negras. E acho que é isso, gente. Foi uma noite muito boa. Podemos cantar um acalanto africano aqui? Que diz assim... Vamos. Dan skidindan, 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 skidin, skidin, skidindam.
Dandã, esquidindã, esquidindandã, esquidindã, esquidindandã, esquidim, esquidim, esquidindã. Dandã, esquidim, esquidindandã, esquidindã, esquidindandã, esquidim, esquidim, esquidindã. Dandã, esquidindã, esquidindandã, esquidindã, esquidindandã, esquidim, esquidim, esquidindã. Dandã, esquidindã, esquidindandã, esquidindã, esquidindandã, esquidim, esquidim, esquidindã. Agradecemos a presença de todas, todes e todos do público, da mesa e também as intérpretes de Libras. Convidamos para o próximo bate-papo, que acontece na semana que vem, Políticas, Direito e Saúde nas Infâncias Negras, com Viviane Santiago e Maria Ribeiro, e na mediação, Menina Barbosa da Silva, dia 23 de agosto, quarta-feira, às 19h.